tarde, pessoal. Hoje é 10 de março, 13 horas e 31 minutos. Vamos continuar a série da leitura de livros Esaú e Jacó. Capítulo 96, Retraimento. Aquela noite acabou sem incidente. Os gêmeos vieram, Flora não apareceu, e no dia seguinte, 2 cartinhas perguntavam a Dona Cláudia como passara a filha. A mãe respondeu que bem. Nem por isso Flora os recebeu com a alegria do costume. Tinha alguma coisa que a fazia falar pouco. Pediram-lhe música, tocou. Foi bom, porque era um meio de se meter consigo. Não respondeu aos apertos de mão. Não respondeu aos apertos de mão, como eles supunham que fazia até há pouco. Assim foi essa noite, assim foram as outras. Ora um, ora outro chegava primeiro, imaginando que a presença do rival é que tolhia a moça, mas a precedência não valia nada. Capítulo 97. Um Cristo particular. Tudo isso lhe custava tanto. Tudo isso lhe custava tanto que ela acabou pedindo ao seu Cristo um lugar de governador para o Pai, ou qualquer comissão fora daqui. Jesus Cristo não distribui os governos deste mundo. O povo é que os entrega a quem merece, por meio de cédulas fechadas, metidas dentro de uma urna de madeira, contadas, abertas, lidas, somadas e multiplicadas. A comissão podia vir, isso sim. A questão era saber se Jesus Cristo acudirá a todos os que lhe pedem a mesma coisa. Os comissários seriam infinitamente mais que as comissões. Esta objeção foi logo expelida do espírito de Flora, porque ela pedia ao seu Cristo um de marfim velho, deixa da avó, um Cristo que nunca lhe negou nada, e a quem outras pessoas não viam importunar com súplicas. A própria mãe tinha o seu particular, confidente de ambições, consolo de desenganos, não recorria ao da filha. Tal era a fé ingênua da moça. Certamente já lhe havia pedido que a livrasse daquela complicação de sentimentos, que não acabavam de ceder um ao outro, daquela hesitação cansativa, daquele empuxar para ambos os lados. Não foi ouvida. A causa seria talvez por não haver dado ao pedido a forma clara que aquele ponho, com escândalo do leitor. A causa seria talvez por não haver dado ao pedido a forma clara que ali lhe ponho, com escândalo do leitor. A causa seria talvez por não haver dado ao pedido a forma clara que ali lhe ponho, com escândalo do leitor. A causa seria talvez por não haver dado ao pedido a forma clara que ali lhe ponho, com escândalo do leitor. Efetivamente, não era fácil pedir assim por palavras seguidas, faladas ou só pensadas. Flora não formulou a súplica, pôs os olhos na imagem, esqueceu-se de si, para que a imagem lesse dentro dela o seu desejo. Era demais. Requerer o favor do céu e obrigá-lo a adivinhar o que era. Assim cuidou Flora e resolveu emendar a mão. Não chegou lá. Não ousou a dizer a Jesus o que não dizia a si mesmo. Pensava nos dois, sem confessar a nenhum. Sentia a contradição, sem ousar encará-la por muito tempo. Capítulo 98. O médico Aires. Um dia apareceu a mãe que a filha andava nervosa. Interrogou-a e apenas descobriu que Flora padecia de vertigens e esquecimentos. Foi justamente um dia em que Aires lá apareceu de visita, com recados de natividade. A mãe falou-lhe primeiro e confiou-lhe os seus sustos. Pediu-lhe que a interrogassem também. Aires fez de médico, e quando a moça apareceu e a mãe os deixou na sala, cuidou de a interrogar cautelosamente. Vão propósito, porque ela mesma iniciou a conversação, queixando-se de dor de cabeça. Aires observou que dor de cabeça era moléstia de moça bonita, e tendo confessado que este dito era banal, descobriu-lhe o motivo. Não queria perder a ocasião de lhe dizer que toda a gente já sabia e dizia, não só aqui, como em Petrópolis. Não queria perder a ocasião de lhe dizer que toda a gente sabia e dizia, não só aqui, como em Petrópolis. Por que não vai a Petrópolis? Concluiu. Espero fazer outra viagem mais longa, muito longa. Para outro mundo, aposto? Acertou. Já tem bilhete de passagem? Comprarei no dia do embarque. Talvez não ache. Há grande concorrência para aquelas paragens. Melhor é comprar antes, e se quer, eu me encarrego disso. Comprarei outro para mim e iremos juntos. A travessia, quando não há conhecidos, deve ser fastidiosa. Às vezes, os próprios conhecidos aborrecem, como sucede neste mundo. As saudades da vida é que são agradáveis. A gente de bordo é vulgar,
Mas o comandante impõe confiança. Não abre a boca, dá suas ordens por gestos, e não consta que haja naufragado. O senhor está caçoando comigo. Eu creio até que estou com febre. Deixe ver. Flora estendeu-lhe o pulso, ele com ar profundo. Está. Febre de 47 graus. A mão está ardendo. Mas isto mesmo prova que não é nada, porque aquelas viagens fazem-se com as mãos frias. Há de ser constipação. Fale a sua mãe. Mamãe não cura. Pode curar. Há remédios caseiros. Em todo caso, peça-lhe, e ela pode mandar chamar um médico. Médico dá tisanas, e eu não gosto de tisanas. Nem eu, mas tolero-as. Por que não experimenta a homeopatia, que não tem gosto como a alopatia? O cara já ouvia a homeopatia nessa época? É o que? Século XIX isso aqui? É. Final do século XIX. É 1890 e alguma coisa. 1890. Já tinha homeopatia nessa época. Eu achava que era algo recente, o século XX, XXI, meados do século XX. Qual é a que lhe parece melhor? A melhor? Só Deus é grande. Flora sorriu, de um sorriso pálido, e o conselheiro percebeu algo que não era tristeza de passagem ou de criança. Novamente lhe falou de Petrópolis, mas não insistiu. Petrópolis é a agravação do momento atual. Petrópolis tem um mal das chuvas, continuou. Eu, se fosse a senhora, saía desta casa e desta rua. Vá para outro bairro, minha amiga. Com a sua mãe ou sem ela. Para onde? Perguntou Flora ansiosa. E ficou a olhar, esperando. Não tinha casa amiga, ou não se lembrava, e queria que ele mesmo escolhesse alguma, onde quer que fosse, e quanto mais longe, melhor. Foi o que ele leu nos olhos parados. É ler muito, mas os bons diplomatas guardam o talento de saber tudo o que lhes diz um rosto calado, e até o contrário. Ares fora diplomata excelente, apesar da aventura de Caracas, se não é que essa mesma lhe aguçou a vocação de descobrir e encobrir. Toda a diplomacia está nestes dois verbos parentes. Capítulo 99. A título de ares novos. Vou arranjar-lhe uma casa boa, disse ele, à despedida. Desde que estava em Petrópolis, Ares não ia jantar a Andaraí, com a irmã, às quintas-feiras, segundo ajustara e consta no capítulo 32. Eu já não lembro mais. Agora foi lá, e 5 dias depois, Flora transferia-se para a casa dela, a título de ares novos. Dona Rita não consentiu que Dona Cláudia lhe levasse a filha. Ela mesma a foi buscar a São Clemente, e Ares acompanhou as 3. A mocidade de Flora, na casa de Dona Rita, foi como uma rosa nascida ao pé do paredão velho. O paredão remoçou. A simples flor, ainda que pálida, alegrou o barro gretado e as pedras despidas. Dona Rita vivia encantada. Flora pagava o agasalho da dona da casa com tanta ingenuidade e graça que esta acabou por lhe dizer que a roubaria à mãe e ao pai, e foi ainda a ocasião de riso para as duas. Você me deu um lindo presente com esta moça, escreveu a Dona Rita ao irmão. Foi uma alma nova e veio em boa ocasião, porque a minha anda já caduca. É muito docilzinha, conversa, toca e desenha que faz gosto. Tem aqui tirado riscos de várias coisas. E eu saio com ela para lhe mostrar vistas apreciáveis. Às vezes, apresenta uma cara triste, olha vagamente e suspira. Mas eu pergunto-lhe se são saudades de São Clemente. Mas eu pergunto-lhe se são saudades de São Clemente. Ela sorri e faz um gesto de indiferença. Não lhe falo dos nervos, para afligir, mas creio que vai melhor. Flora também escreveu ao conselheiro Aires, e as 2 cartas chegaram à mesma hora a Petrópolis. A de Flora era um agradecimento grande e cordial, mal entremeado de alguma palavra saudosa. Confirmava assim a carta da outra, posto que não a houvesse lido. Ares comparou-as, lendo 2 vezes a da moça, para ver se ela escondia mais do que transparecia do papel. Em suma, confiava no seu remédio. Não os vendo, esquece-os, pensou ele, e se na vizinhança houver alguém que pensa em gostar dela, é possível que acabe casando. Respondeu a ambas, na mesma noite, dizendo-lhes que na quinta-feira iria almoçar com elas. A Dona Cláudia escreveu, mandando-lhe a carta da irmã,
e foi passar a noite em casa de Natividade, a quem deu a ler as 5 cartas. Natividade aprovou tudo. Notava só que os filhos não lhe escreviam e deviam estar desesperados. A Santa Casa cura, e a Biblioteca Nacional também, retorquiu Aires. A Santa Casa cura, e a Biblioteca Nacional também, retorquiu Aires. Na quinta-feira, Aires desceu e foi almoçar a Andaraí. Achou-as como as tinha lido nas cartas. Interrogou-as separadamente para ouvir por boca todas as confissões. As confissões do papel. Eram as mesmas. Dona Rita aparecia ainda mais encantada. Talvez a causa recente fosse a confidência que fez a moça, na véspera. Como falassem de cabelos, Dona Rita referiu que também consta no capítulo 32, isto é, que cortaram os seus para os meter no caixão do marido, quando o levaram a enterrar. Flora não a deixou acabar. Pegou-lhe das mãos e apertou-as muito. Nenhuma outra viúva faria isto, disse ela. Aqui foi Dona Rita que lhe pegou nas mãos, pô-las sobre seus ombros e concluiu o gesto por um abraço. Todas as pessoas louvaram-lhe a abnegação do ato. Esta era a primeira que a achou única. E daí outro abraço longo, mais longo. Esse aqui é o fim desse episódio de leitura do livro Esaú e Jacó. Até o próximo.